avaliação diagnóstica de vocês e a avaliação global. Viu? A parcial vai ser a avaliação diagnóstica que está no CIS-EDU, que vocês entram pelo aluno online. Eu acredito que no primeiro semestre vocês já fizeram português e matemática, se não estou enganado. Também. E tinha outras disciplinas. Então, vocês vão fazer novamente geografia. Aí a nota parcial vem da prova do CIS-EDU, de geografia, e a nota global quando for a semana de prova normalmente. E a participação nas atividades, né? Não esqueçam, participações em web, realização das atividades na plataforma. Quem não tem acesso à plataforma sabe que pode mandar a imagem no meu celular, mas eu prefiro que vocês respondam na plataforma, porque fica bem mais organizado. E aí, junta as questões da prova global e a realização e participação nas atividades, e aí monta a nota global. Mas a nota parcial vai ser a avaliação diagnóstica. Ok. Então, eu vou começar, né, querendo um posicionamento de vocês. O livro de vocês, né, traz uma reflexão importante logo na entrada do capítulo, que eu também trouxe para cá, né? Vocês estão vendo que tão grandiosa é essa obra, né? Uma ponte, né? Uma ponte hídrica. Nós somos acostumados a ver uma ponte sobre um rio, né? Sob um rio, acima do rio, para justamente as pessoas conseguirem transitar a pé ou não com veículos terrestres, né? Sobre o rio, né? Sobre o rio. E aí, na Alemanha, né? No rio, sobre o rio Elba, na região Magdeburgo, construíram uma ponte hídrica. Ou seja, eles podem transitar nessa ponte justamente com outros veículos, sem ser os terrestres. E aí eu pergunto a vocês, de inicial, né? Qual é a sua impressão sobre essa obra? Em que entendimento, quais facilidades ela trouxe para o transporte na Alemanha? Podem colocar no chat, viu, se quiserem, qualquer frase, qualquer opinião, podem colocar. O que é que vocês acham? A impressão inicial de vocês e o que é que vocês acham que facilitou no transporte alemão? Acho que, assim, a ponte... Quer falar? À vontade. Eu acho que a ponte ela foi construída inicialmente para transportar a água e tal, porque, tipo assim, dá para ver, embaixo dela tem um rio. Então, na direção que ela tá vindo, a água poderia entrar no rio e ir para outra direção. E talvez, por outro lado, tem uma cidade, e essa água está destinada a essa cidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Professor, a minha impressão é diferente. Eu acho que essa água que tem, quer dizer, essa ponte que tem em cima, é para transportar mercadorias para outro lugar. Porque se ela fosse, tipo assim, embaixo, eu acho que a correnteza do outro lado, que é debaixo da ponte, ia levar a mercadoria para outro. E aí não daria para passar. Nós sabemos, né, que um dos maiores meios de transportar o escoamento, como Alejandro bem lembrou, mas que Oséias também inicia, né, na sua fala, é justamente o escoamento de produção, né? O mundo é muito moderno, o mundo é muito tecnológico, informativo, mas justamente o escoamento de produção ainda é feito, em sua maioria, através de grandes navios, de barcos. Não sei se vocês lembram que há pouco tempo o canal de Suez encalhou um grande navio, né? E que ficou alguns dias de uma semana, alguns dias totalmente parado o mundo, né? Porque a mercadoria quase toda do mundo passa por lá. E aí, com certeza, o pensamento aí dessa ponte, justamente vamos pensar logo de início, escoamento de produção, né? Vamos criar uma nova estratégia, um outro percurso para a utilização de navios, né? Também vamos pensar no lado turístico. Por que não? Né? Como não deve ser legal fazer um passeio de barco, né, em uma outra perspectiva do rio, utilizando o rio? E também, né, a gente também tem que considerar a questão da ecologia, né, dos recursos ambientais. Nós sabemos que os transportes terrestres têm toda uma perspectiva de poluição,
né? Quanto mais se usa, a melhoria das estradas, a poluição, são vários os fatores que muitas vezes atrapalham os transportes terrestres. E um barco, uma ponte hídrica, assim, com certeza facilitou a vida de muitas pessoas, não é verdade? E olhe, nessa imagem a gente consegue perceber 2 navios, mas quantos não conseguem transitar num dia por essa ponte, né? Então, facilita muito a escoação. Escoar, né? Escoar as produções. Vocês sabiam o escoamento? Com licença. Oi, meu amor. Qual é o capítulo aí? 7. Obrigado. E aí, eu não sei se vocês sabem, né? Uma curiosidade, agora que eu me lembrei, falando em escoamento de produção. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a produção agrícola, nós sabemos que o norte, né? O centro-oeste do Brasil produz muito, existem muitas fazendas que produzem, né? Ali, soja, milho, no centro-sul do Brasil, Mato Grosso do Sul. Vocês sabiam que, pela localização geográfica, uma das maneiras de escoar a produção ali é justamente indo para o Pará, para o porto no Pará. Olha o quanto que eles não andam. E as estradas, se não estiverem em boas condições, né? Então, como atrapalha a vida? Então, até chegar no porto, é um longo percurso para escoar essas produções a nível internacional, né? Para outros países. Então, é muito tempo que se leva. Imagine vocês, uma fazenda no Rio Grande do Sul, não, no Mato Grosso do Sul, vou pensar assim, no Mato Grosso do Sul, chegar até um porto no Pará. Então, realmente, às vezes, as pessoas têm que pensar uma engenharia também que facilite a vida, né, nesse processo econômico. E a segunda pergunta, né, o principal meio de transporte de cargas da região que você vive é o mesmo mostrado na fotografia? Compare como os recursos hídricos são aproveitados em sua região e na Alemanha. Eu vou falar também pela região, né, nós sabemos que não é o principal meio de transporte, né? Nós sabemos que não é, aqui na nossa região, ainda não é o principal meio de transporte. Onde eu moro, eu também não sei a realidade de vocês, mas onde eu moro, como eu moro na cidade de Oroz, ainda existem muitas pessoas que usam os barcos para se transportarem para suas ilhas, para os sítios que moram, se forem dentro, ao redor do açude, né? Então, existem muitas pessoas que se utilizam de barcos, rabetas, né, para se locomover. Porém, não é o principal meio de transporte. Nós sabemos que na nossa região hoje se utiliza motos, né, as motocicletas, os carros, os ônibus, né, até mesmo muitas bicicletas. Então, os principais meios de transporte hoje na nossa região é justamente o terrestre, né? Mas, com certeza, em outras regiões do Brasil, para vocês terem uma noção, como um questionamento desse, se esse livro didático for utilizado em várias áreas do Brasil, o Brasil extenso do jeito que é, cada região vai ter uma perspectiva diferente, não é verdade? Né? Se na Alemanha se está transportando com barcos, quem sabe as pessoas lá da região amazônica, né, da floresta ali, nós sabemos que ele tem muitos rios, né? Ali eles usam muito barcos para se locomover. Então, ali já é uma perspectiva totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui, né? E aí, eu vou começar a falar um pouco sobre justamente esse termo. Professora, mais um ponto daquela foto. Eu acho que também pode ser calculado sobre o preço, por causa que, além disso, as estradas é muito caro para fazer uma estrada bem grande, tá ligado? De um país para o outro. Então, eu acho que a forma do rio, ou do mar, é mais barato do que você criar uma estrada para lá. Se for pensar apenas em aproveitar, eu concordo com você, mas se a gente for pensar, por exemplo, numa engenharia como essa que a gente viu da Alemanha, né, numa ponte hídrica, também deve ter seus gastos enormes, né? E a manutenção também não deve ser muito barata, porém, a gente pensa em tantos outros fatores, como eu disse anteriormente, né? A poluição, a gente pensa nos gastos, como você citou, mas também
são tantos, são vários, né? São vários os fatores, mas depende também do clima, da geografia. Se lá é constante, esse rio sempre é navegável, então tem mais é que aproveitar mesmo, né? Então, a hidrografia, né? O que seria a hidrografia? É o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, águas do subsolo e da atmosfera, né? Nós sabemos que o nosso planeta, né, a hidrografia é formada por mais de 97% de água. Nós sabemos que o nosso planeta, como ele tem até um adjetivo, né, planeta azul, planeta água, porque justamente tem muita água no nosso planeta, concentrado principalmente em oceanos e mares. Porém, compreende também água de rios, dos lagos e a água subterrânea. Então, o nosso planeta azul, né, o nosso planeta, porque visto de cima, né, as pessoas que já viajaram para o espaço, quando observam o nosso planeta, tem esse apelido, digamos assim, né? Oi, Riquet. Tia, desculpa interromper, eu me atrasei para aula, que eu estava terminando a prova de química, eu me esqueci da aula. Aí só podia sair quando terminasse, que não tinha como pausar. Ah, pronto, eu já falei sobre a de geografia, viu? Que aí, se a de geografia, já que você estava no sistema, a de geografia já estava aberta. Riquel, você sabe dizer? Mulher, nem prestei atenção. Não, pronto, mas eu expliquei aqui. Não, mas eu expliquei aqui os colegas. Se ela abrir até quarta-feira, a de geografia, então vocês terão a aula de quinta-feira para responder, tá bom? A aula de sexta, desculpa. Mas aí, se ela não abrir, sexta-feira nós teremos o web, viu? Mas se ela abrir, a aula de geografia semana que vem é justamente para vocês responderem a diagnóstica de geografia, porque eu vou cobrar ela como nota parcial. E aí, quando a gente fala desse planeta azul, a gente tem que lembrar também da questão do aquecimento global. E como o aquecimento global está afetando principalmente as geleiras. Quando afeta as geleiras, afeta os cumes, né, das altas planícies brasileiras, dos altos planaltos, das maiores altitudes do nosso mundo, que tem geleira no topo, também está afetando. Então, existe toda uma preocupação com a questão da água, né? Então, a utilização da água é imprescindível, né, que seja de maneira que realmente a população, a comunidade em si, aproveite. Porque água tem, mas será que está sendo utilizada da maneira correta? Né? Por isso que a gente entra nesse assunto agora. Os recursos hídricos, né? O que seria o recurso hídrico, né? A água como substância está presente em toda parte, mas o recurso hídrico é entendido como um bem econômico e que pode ser aproveitado pelo ser humano, dentro de custos financeiros razoáveis, é relativamente mais escasso, né? A utilização da água nas mais diversas atividades humanas, como na agricultura, na indústria, nas residências, na geração da eletricidade, na navegação. O recurso hídrico, né? Então, os recursos, eles são utilizados de maneiras indiscriminadas, pode levar a sérias implicações ambientais. Nós sabemos que, infelizmente, nem todo mundo, nem toda obra tem reflexos na questão ambiental. Recentemente, eu vi até uma reportagem sobre a usina hidrelétrica, que uma das últimas, né, que foi criada no Brasil, se não a última, a de Belo Monte. Como ela é uma barragem, uma represa que vai guardando a água do rio, né, para gerar energia, e aí justamente ela mudou muita coisa, muito curso do rio, a naturalidade com que o rio percorria, né, a região da usina. E aí muitas espécies, né, naturais daquele lugar estão sofrendo com isso. Então, quando a gente vai se utilizar do recurso hídrico, tem que ter esse cuidado também, pensando na questão ambiental. Nós sabemos, gente, que não é de hoje que a sociedade utiliza a água como bem de consumo, como um recurso hídrico. Por exemplo, quando a gente fala dos egípcios, né?
Uma das primeiras civilizações que a gente tem conhecimento quanto à questão do desenvolvimento, de toda a riqueza que os egípcios tinham. Eles povoaram, a maioria, em volta do Nilo, o rio Nilo, né? Muito conhecido até hoje. É natural que as pessoas fixem moradia próximas aos rios, né? Porque água é vida. Então, quanto mais próximo dos rios, mais o desenvolvimento pode acontecer, né? A sua subsistência pode acontecer, né? Os egípcios, os romanos, quando fala dos aquedutos, né? Eles tinham uma inteligência assim ímpar. Os maias, astecas, assim, eram povos que sabiam utilizar. Quando a gente fala da utilização na água na agricultura, a gente vai lembrar um pouco da história do primeiro ano, que eu acredito que vocês já viram até e vão lembrar também, né? A questão da transição do paleolítico para o neolítico, quando as pessoas deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, né? A agricultura é uma das características dela, ou seja, mas só acontecia a agricultura em função da água. Então, a importância da água é histórica, é milenar, né, de milhares de anos. Porém, os dias atuais nos possibilitam conhecer essa utilização com mais tecnologia, com mais informatização, né? Existem muito mais recursos hoje do que justamente no Egito Antigo, né? Com certeza, a utilização do Nilo hoje deve ser pensada com mais carinho do que como é que eles pensavam há milhares de anos atrás. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem sempre a utilização desses recursos é de maneira pensada a ir de encontro com o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Eu vou trazer um exemplo para vocês, eu vou mostrar um vídeo agora rapidinho, de uma hidrelétrica, né, a maior hidrelétrica do mundo, né, que aí vocês vão perceber como os recursos hídricos podem ser utilizados, como a engenharia, nos dias atuais, podem unir a necessidade do ser humano, né, com justamente o investimento na área dos recursos hídricos. Eu desligo meu microfone, gente, só porque para não dar contraste nos sons, viu? E seguir viagem rio abaixo. O vai e vem de cargueiros não para nem na maior hidrelétrica do mundo. Três Gargantas, uma obra de números impressionantes. 1,5 milhão de pessoas reassentadas, 600 quilômetros de rio represados, 180 metros de altura. E o que acontece quando um navio desse tamanho, pesando 3.000 toneladas, 87 metros de comprimento, 15 de largura, levando 1.000 passageiros, chega a esse paredão de concreto? Pega o elevador. O piloto reduz a velocidade numa aproximação cuidadosa. A impressão é de que o barco não cabe nesse espaço. A cancela sobe enquanto uma comporta submerge. O barco avança 115 metros para dentro da estrutura. Aí é que nos damos conta. O rio está lá embaixo, a 113 metros, altura de um prédio de 35 andares. O navio, e nós dentro dele, estamos numa espécie de bacia de água, que vai começar a descer. Desenhado por engenheiros alemães, o elevador usa contrapesos regulados com água para subir e descer. A descida é extremamente suave. Nos fundos, já vemos a comporta que segura a água lá em cima. Na frente, só a paisagem. Quando atingimos o nível do rio, a comporta se abre e saímos por um canal separado da vazão da usina.
Visto daqui de baixo, o elevador volta a parecer só um buraco na parede. Na neblina, mal se vê a entrada das eclusas, por onde sobem e descem os navios de carga. São como degraus. O nível da água é controlado para subir ou descer os barcos para o próximo degrau, até cruzar a barragem. A gente quase esquece que Três Gargantas também gera energia. Apesar de maior, produz um pouco menos do que Itaipu, porque a principal função dela é outra: conter as terríveis cheias do Yangtze, que só no século XX mataram 300 mil pessoas. Nos últimos 2.000 anos, houve mais de 200 enchentes. É preciso controlar essas cheias para proteger a população no Vale do Yangtze. Esse vídeo é de alguns anos atrás, né? Acho que uns 4 anos, quando o Fantástico começou a fazer umas reportagens justamente baseando-se nos rios, o percurso do rio, né? No caso aí da China, é o Yangtze. Ele tem outro documentário também, o Fantástico, com a Índia, e aí fala do Ganges, né? E aí eu acho muito assim curioso, porque tudo que a gente fala da China é muito grandioso, né? Muito gigantesco. Vocês veem que eles tentam controlar as cheias do rio com uma hidrelétrica, né? Que o foco principal era justamente o controle das cheias. E aí eu trago uma reflexão para vocês, uma matéria de, digamos, 3 anos atrás, e aí a gente lembra, no primeiro semestre ainda, ou foi já em julho, ou foi, não estou me recordando agora o dia exato, mas nós tivemos várias mortes na China, não foi? A cheia dos rios, né? E matou, assim, pegou um monte de gente de surpresa, eram as pessoas no metrô, né? Quer dizer, realmente é um problema, e eles tentam com a tecnologia controlar, mas eu acho, esse elevador, quando eu assisto, eu acho, assim, uma obra comparada, né? Como a gente também viu da Alemanha, da ponte, mas, assim, você tem um elevador que você consegue descer, né? E o nível do rio, gente, andares, assim, enorme. E tudo isso com a ajuda da água, né? Em função da água também, né? Mas eles utilizam a própria água para fazer todo esse trabalho. Isso é muito gigantesco, né? Eu acho, tudo quando a gente fala da China, da Índia, né? Os números são muito alarmantes, então lá tem que ser tudo muito grande, tem que ser tudo muito gigantesco, literalmente, né? E eu acho isso muito curioso. Mas eu não poderia deixar de falar em recursos hídricos, né? Oi, Oséias, pode falar. Eu tenho uma pergunta que eu sempre fiquei pensando. Como é que eles constroem essas barragens dentro de um rio? Se eu pegar se eu pegar um pouco de cimento já feito, assim, a massa, colocar dentro de um balde de água, ele vai se desfazer todinho. Mas eles utilizam tecnologia. Tu nunca viu nenhum vídeo, Oséias? No YouTube tem alguns vídeos. Depois você pesquisa. Eles usam, sim, algumas tecnologias justamente para conseguir transportar esses pedaços de concreto, né? O concreto já feito, e não moldar esse concreto lá na água. Eu entendo sua reflexão. Eu pensei dessa forma. Eu pensei dessa forma aí, primeiramente, mas assim, eu fiquei pensando, como eles iam colocar, aí tinha que cavar, colocar os ferros para poder segurar. Eu fiquei. Mas tem. Não tem e olha como. Que nós estamos no século XXI, né? Tu imagina a tecnologia, né? Mas mesmo muitos anos atrás, como eu citei, pronto, eu vou voltar a recapitular. Quando a gente estuda história antiga, a gente não já vê que a água fazia parte da vida das civilizações antigas? Egito, Roma. Então, essa sua pergunta é uma curiosidade, porém a gente vê que essa engenharia, essa perspectiva de como conduzir a água já é antiga, né? Não é à toa que, se eu não me engano, é no Egito Antigo que surgem a maioria dos engenheiros, né? O início da profissão da engenharia é justamente no Egito Antigo, porque eles tinham esse domínio, né, de saber produzir as coisas, mas
realmente é curioso, mas tem vários vídeos no YouTube que ensina como faz. Mas, assim, é claro que cada lugar tem suas perspectivas diferentes. Hoje, a China, o Japão, eu acho que eles são os países que têm uma tecnologia mais avançada no mundo, né? China, Japão. Tanto que se compra a tecnologia dos países asiáticos, né? Se compra muito a tecnologia de lá. Então, mas também a gente percebe uma curiosidade. Vocês viram na reportagem que os engenheiros são alemães, né? Os engenheiros foram os alemães. Mesmo com tanta tecnologia, a engenharia alemã, nós vimos que a ponte que foi criada, que a gente mostrou a foto no início, é alemã também. Então, tem muito a importância de alguns lugares desenvolverem essa engenharia, né? Essa engenharia para trabalhar com recursos hídricos. Por exemplo, o nosso estado, o Ceará, ele tem um grande desenvolvimento de engenharia aeroespacial. Aqui tem uns cursos maravilhosos, né? Pessoas que se desenvolvem muito a questão aérea, né? Da Força Aérea, principalmente, engenheiros para a Força Aérea Brasileira. Então, eu acho que cada lugar cria um perfil e vai se trabalhando a partir das necessidades. Mas aí, vou projetar novamente, continuar aqui, e nesse mesmo slide, gente, nessa mesma planilha, eu trago para vocês, nessa mesma lâmina, né? Gente, eu não consigo lembrar como é que projeta. Um momentinho. Nessa mesma lâmina, tá aqui, apareceu. Eu trago para vocês também, como eu fui lá na China, né, trazer um vídeo para vocês, eu vou trazer também para vocês, vocês estão vendo que tem 3 referências de vídeo aqui para vocês, né? Então, é importante também a gente falar um pouco sobre os recursos hídricos da nossa região, né? Quais são esses recursos hídricos? O que esses recursos hídricos, como é que as pessoas fazem com a água, né, com a perspectiva. Eu vou falar um pouco também hoje, já iniciei dizendo de onde eu sou, onde eu moro, né, mas é muito importante eu mostrar para vocês quando a construção do Oroz aconteceu, né. É uma reportagem, gente, em inglês, então, realmente não tem, é muito rápido, é um trecho que tem no YouTube, tem outras bem maiores. Só que é um trecho que tem no YouTube dessa reportagem, de quando o açude de Oroz estava sendo construído por Juscelino Kubitschek, né, enquanto Juscelino Kubitschek era o atual presidente, e aí ele construiu a represa. Só que durante o processo, né, da construção, houve chuvas fortes e ele se rompeu. Aí eu vou trazer rapidamente essa imagem para vocês, só para vocês verem. Isso aconteceu em 1960. É uma reportagem americana, mas tem nada não. Vocês vão entender pelas imagens. In northeastern Brazil, the swollen waters of the Jaguaribe River surged through a breach in the Oros Dam, a huge barrier that shielded a rich 140-mile valley. Now 50,000 have fled the valley. More than a score of villages are inundated. Only a year ago, a long drought impoverished farmers here. Now, after the heaviest rains in 36 years, and after the flood crest has subsided, the waters still pour through a 300-foot breach in the dam. A disaster whose effects will be felt for many years to come. Ei, tia. Oi. Esse é do curta-metragem, né? O mesmo vídeo. Não é do curta. Os meninos do curta pegaram também esse trecho, né? Não, nós, né? Eu digo assim, vocês. Mas eles têm alguns... Tem uns vídeos maiores, que depois vocês podem até ver quando vocês perguntam, que ele foi postado até esse ano. Ele foi postado até esse ano, já em abril. Aí ele fala bem mais detalhado sobre o processo de construção, né? Então, em 1960, gente, a influência é tão grande, né? Época da Guerra Fria, e os engenheiros que estavam aqui eram americanos, né? Os engenheiros que trabalhavam nas construções das barragens aqui
no nosso estado, no nosso Brasil, no geral, né? Nós sabemos da forte influência que os Estados Unidos tinham justamente nesse período. Então, a maneira que Juscelino Kubitschek achou de justamente deixar uma obra, vale, gente, enganchou, uma obra para o Nordeste do Brasil foi a construção do açude, né? Nós sabemos que o Rio Jaguaribe é considerado, até então, naquele período, era considerado o maior rio seco do mundo, né? O Rio Jaguaribe, e ele precisava que ele tivesse uma represa para guardar toda essa água, porque senão, vocês sabem que a água do rio, que é aí que nós vamos trabalhar melhor nas próximas aulas, ela vai diretamente para o mar, né? Pode ser um rio pequeno, como pode ser um rio grande, mas a água acaba chegando no mar. E aí se perde, se não for aproveitada nesse percurso, né? E até quem já visitou, né, a parede do Açude Oroz, que tem a estátua do Juscelino, lá tem um poema muito bonito, né, do Demócrito Rocha, né? Ele tem uma frase assim, bem no início, quem um dia for visitar lá, lembrem dessa aula de hoje, né? É uma pinça hemostática em Oroz, né? Ou seja, era uma artéria aberta, o Rio Jaguaribe. A água estava se perdendo e as pessoas morrendo de sede. Então, precisava de uma política pública onde canalizasse esse rio e transformasse esse Rio Jaguaribe em um recurso hídrico, para as pessoas utilizarem esse rio, né? Depois, né, ao longo do tempo, nós sabemos que Oroz perdeu o posto de maior açude, porque justamente foi construído outra obra faraônica, né, uma obra faraônica naquele tempo, que era justamente o açude Castanhão, né, o açude Castanhão, que é aqui bem próximo também, que também utiliza-se do Rio Jaguaribe no seu reservatório, né, na sua barragem. Então, os recursos hídricos utilizados na nossa região, digamos assim, estão bem voltados justamente para a manutenção das pessoas, no mínimo, de subsistência, porque realmente precisa muito mesmo de políticas públicas voltadas para isso, né? A gente precisa com urgência. Eu trouxe aqui... Oi, Henrique, pode falar. Isso aí é a frequência, meus amores. Ah, tá certo. Eu trouxe aqui, isso aqui também é antigo, esse vídeo, eu tô bem saudosa hoje, né? Esse vídeo é só para vocês terem noção da importância da época, né? Quando abriram as compotas do açude Castanhão. Nós vamos mostrar as belíssimas imagens da abertura das compotas do Castanhão, que aconteceu sexta-feira, para permitir a vazão da água. A abertura das duas comportas foi de apenas 73 centímetros, o suficiente para jorrar 100 mil litros de água por segundo. O volume liberado em apenas 4 minutos poderia abastecer por um dia a cidade de Fortaleza, que tem quase 2,5 milhões de habitantes e consome 24 milhões de litros por dia, de acordo com a CAGES. O nível do açude, que represa o rio Jaguaribe, chegou a 73% da capacidade. O motivo foi a forte temporada de chuva no Cariri, que aumentou o volume do Rio Salgado, principal afluente do Jaguaribe. Segundo a Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o sangramento do açude agora vai evitar que, caso continue a chover na região do Cariri, o açude chegue ao limite e seja necessária uma liberação de emergência, o que poderia inundar cidades do Baixo Jaguaribe, onde estão localizadas Russas, Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Itaiçaba e Aracati. Esse ano, como a calha do rio está vazia, então a gente está liberando essa água por precaução e liberar o mínimo possível do período em que a calha do rio estiver mais cheia. O açude Castanhão é o maior do Ceará. Tem capacidade total de 6,7 bilhões de litros, mais que 2,5 vezes o volume da Baía da Guanabara. Foi concluído no fim de 2002 e hoje é responsável sozinho por 37% de todo o estoque de água do estado. A importância do açude para o Castanhão é o abastecimento d'água para consumo humano, animal e industrial e consumo para irrigação.
uma característica, né? Os recursos hídricos da nossa região são utilizados nessa perspectiva, consumo humano, né? Principalmente porque tem lugares que ficam realmente secos, mas em outros momentos já foram também construídos canais, né? Canais que ligam a água de um lugar para o outro, né? Um dos mais conhecidos, o Canal do Trabalhador, que faz essa ligação também até a água chegar próximo de Fortaleza. Tem. Curioso. E aí, existe toda essa preocupação com as necessidades, né, da população, né? O recurso hídrico é isso, é tentar utilizar da hidrografia que a sua região contempla dentro de uma perspectiva que a população precisa, né? Não adianta você construir uma barragem, não adianta você construir uma barragem, um canal, e sem ter a utilização necessária, né? Mas aí, gente, foi uma introdução, né, do que a gente vai ver nesse capítulo. Lembrem-se sempre que, como eu falei, se a prova de geografia estiver aberta, sexta-feira, a aula de geografia será justamente para responder a avaliação diagnóstica de geografia. Não esqueçam.